Olá você, telespectador, olá você, telespectadora da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 19 de agosto de 2024. Nós recebemos aqui com muito prazer, com muita honra, o presidente da Unafisco Nacional, o auditor fiscal Mauro Silva. A gente vai conversar principalmente sobre reforma tributária com o Mauro. Bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Bem-vindo, prazer meu estar aqui, o assunto afeta a vida de todos nós, vai ser importante a gente aqui trocar algumas ideias, esclarecer aqui algumas dúvidas de quem nos assiste sobre esse assunto que está afetando e irá afetar nossas vidas nos próximos anos. E afeta principalmente a parte mais sensível do corpo humano, de quase todas as pessoas, né, que é o bolso. O chamado IVA será dual. Parte vai para o governo federal por meio da contribuição sobre bens e serviços, que engloba IPI, PIS e COFINS. E parte vai para estados e municípios por meio do Imposto sobre Bens e Serviços, que une ICMS e ISS. As alíquotas de referência do IBS e da CBS vão ser definidas pelo Senado, mas União, estados e municípios poderão fixar as próprias alíquotas. Se o estado, o município ou a União quiserem arrecadar mais ou menos, importante isso, ou menos, eles podem, na sua Assembleia, aprovar, ou na sua Câmara de Vereadores, aprovar uma lei dizendo que ele vai cobrar mais ou menos, assim como eles já podem hoje. Os estados já podem aumentar a alíquota do ICMS, os municípios já podem aumentar a alíquota do ISS e podem reduzir. Os novos tributos não vão ser cobrados sobre dividendos, sobre a receita financeira das empresas, nem sobre a transferência de bens de um mesmo contribuinte. Além disso, entidades religiosas e organizações beneficentes seguirão com imunidade tributária. Já as compras via plataformas digitais vão ser taxadas. Comprei um software ou contratei um serviço de algum estrangeiro que está fazendo um projeto para fazer aqui no Brasil, não importa. Isso tudo é importação de serviço, é tributado como uma operação. O texto prevê isenção de imposto de 15 itens da cesta básica. Outros alimentos terão 60% de desconto nos impostos. É o caso das carnes. Para famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, está previsto um sistema de cashback que devolve todo ou parte do imposto. Isso deve valer, por exemplo, para o gás de cozinha, com restituição de 100% da CBS e 20% do IBS, e das contas de luz, água e esgoto, com retorno de 50% da CBS e 20% do IBS. Para produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e veículos poluentes, a proposta é aumentar o imposto acima da alíquota padrão. Serviços de educação e saúde devem ter uma redução de 60% nos tributos. 18 categorias profissionais, como advogados, arquitetos, contabilistas e economistas, vão pagar 30% menos tributo. Uma reforma tributária, Mauro, ela precisa ter, para ser produtiva, transparência, simplificação da tributação e redução da carga tributária. A transparência até veio com essa reforma, ou vai vir. A simplificação também, mas a redução da carga tributária parece que não, né? Veja, a gente viu aí na definição de alíquotas, né? Se prevê uma alíquota em torno de 27%. Se somar a parte federal, que é a CBS, com a parte estadual e municipal, que é o IBS, né? Chama IVA dual justamente porque se manteve um tributo federal diferente de um tributo estadual e municipal. Por isso que é IVA dual. Poderia ser um IVA único, mas a gente optou porque nosso país ele tem uma característica especial, que nossa federação, né? O Estado brasileiro é composto de uma parte federal, nós temos estados e municípios, e todos têm autonomia. Então, precisou ser um IVA dual, né? Lembrar que não é um imposto novo. Nós estamos transformando aquilo que a gente já paga, que é o ICMS, né? Já pagamos ISS, já pagamos a PIS e a COFINS, que são os tributos federais, e isso vai ser transformado, né? A grande transformação, que é a simplificação, Paulo, que hoje você tem 27 legislações sobre ICMS.
num país, hoje a gente assiste, quando você muda de estado, né, passa na fronteira, dentro do Brasil, tem barreiras. Então isso realmente, isso é só um exemplo, tem outros. Quer dizer, a legislação do estado de Santa Catarina não é a mesma legislação do estado de São Paulo. Isso cria uma dificuldade para as empresas. Então, essa grande simplificação haverá uma só legislação do IBS. Então, isso é positivo para a economia, né? Isso tende a diminuir esse tal custo Brasil. Mas a gente tem que olhar, além, como você disse, da simplificação, questão da carga tributária. Esses 27%, primeiro que não é em toda etapa, vai se pagar isso só sobre o que você acrescenta na sua etapa, né? Se você compra todos os produtos para fazer uma capinha de celular, por exemplo, você compra o plástico, isso e aquilo, tudo isso vai te dar crédito. Esses 27,5% vão incidir, então, só sobre o que você adicionar. E no fundo é curioso, viu, as pessoas às vezes... Elimina a cascata, né? O efeito cascata, né? Você fica... É o que a gente chama de não cumulatividade. Eu não pago sobre o que pagou anteriormente. Agora, isso tem um aspecto de redução de carga tributária, né? Que pode ser descompensado, se é que existe essa palavra, pelas alíquotas a serem determinadas, né? Veja bem, numa reforma tributária, você falar em redução da carga é impossível, a global. Por quê? Teria que ter reforma fiscal, né? Exatamente. O Estado brasileiro precisa funcionar. Então, nós temos um conjunto de despesas. Globalmente não dá para reduzir. Mas numa reforma, o que acontece? Quem paga pouco vai pagar um pouco mais. Isso eu estou falando em tese, em teoria, né? Quem paga pouco vai pagar um pouco mais e quem paga muito vai pagar um pouco menos. Então, alguns, para mim, teve aumento de carga e para outros teve diminuição. Mas tem que saber se essa mudança ela se dá de forma equilibrada mesmo. E eu cito o caso da classe média. Esse é um grande problema. A classe média brasileira hoje já é muito onerada com o imposto de renda. O imposto de renda hoje ele arrecada 400 bilhões por ano. Desses 400 bilhões, 200 bilhões é arrecadado indevidamente pelo congelamento da tabela. Então, lá no imposto de renda, a classe média está sendo onerada. Porque alguém está deixando de pagar. Isso desde o tempo do Fernando Henrique, isso, né? Vem se acumulando. Quem não está pagando lá no imposto de renda é quem recebe dividendos. Bom, tem lá um problema. Então a classe média já está onerada. Vamos vir para essa reforma do consumo. Novamente a classe média vai ser onerada. Por quê? Porque nós vamos ter a questão dos serviços. Então, quando eu falo serviço, pensa na escola do teu filho, pensa no plano de saúde, tudo os serviços que geralmente a classe média usa. Né? Hoje, serviços, eles pagam de 2% a 6%. Depende do município. Como é que vai ser na reforma tributária? A alíquota é 27%, mas ela tem a redução de 60%. Né? Então, vai pagar 40% dessa alíquota. Então, vai pagar um pouco mais do que 10%. Certo? A alíquota para serviço será de 10%. Mas veja, nós pagamos hoje de 2% a 6%. Certo? Então, eu quase que, em algumas situações, vou mais do que dobrar o imposto que a classe média paga sobre serviço. Isso significa aumento de tarifas, né? Exatamente. Então, o seu plano de saúde... Aumento de mensalidade. Mensalidade, exatamente. O seu plano de saúde vai pegar essa mensalidade que ele te cobra e vai aumentar. A escola do teu filho, se ele não tiver no sistema do Simples, uma escola de maior... Não, uma escola pequena pode estar no Simples, mas uma escola de um tamanho maior, e tem várias desse tipo, escola privada, ela então vai ter um aumento e ela vai repassar para a mensalidade. Então, a classe média vai pagar serviços mais caros. Aí eu fiz essa pergunta, viu, Paulo? Na verdade, eu lancei essa pergunta na audiência pública, agora no Senado, semana passada no Senado. E deixei, olha, será que vai acontecer isso, um tarifaço sobre a classe média? E passou depois o secretário Api, secretário da reforma que apareceu tributária, na reportagem, né, o Bernardo Api. Exatamente. Ele respondeu que não, porque vai haver um aumento da renda da classe média. Mas aí tem um problema nesse raciocínio. O economista, ele raciocina em termos de sociedade. A sociedade vai melhorar, a renda das pessoas vai melhorar, porque as empresas vão estar mais livres, vão estar estimuladas, o PIB vai crescer e a renda da classe média vai aumentar. Mas isso é uma visão global. Eu estou falando sob o ponto de vista do indivíduo.
Até agora ninguém me mostrou, sob o ponto de vista do Mauro ou do Paulo, ou dos nossos, quem nos assiste, se ele vai pagar mais imposto ou não. Eu fiz essa pergunta e estou dizendo, parece que sim. E como é que a gente vai resolver isso? Né? Porque o que a gente fez na reforma tributária, Paulo? A gente salvaguardou a arrecadação, porque existe uma regra de transição, né? Se garantiu o seguinte, olha, ninguém vai receber, nenhum estado, nenhum município, nenhuma União, vai receber menos que recebe hoje. E fizemos uma graduação aí para mais de 50 anos, né? Então, salvaguardamos. Mas é o cidadão, e eu digo em relação à classe média, e aí ele vai ser jogado num período de 5 anos, numa situação que ele pagará o dobro do que paga sobre o serviço. E qual é a salvaguarda? O que eu já sugeri, o que eu defendo, é que durante algum tempo exista uma maneira de você deduzir do imposto de renda o que você está pagando a mais pela reforma tributária. Porque senão vira aquilo que eu também tenho citado muito. Nós vivíamos num sistema tributário complicado. Essa sua sugestão foi bem ouvida lá na audiência foi do ouvida Senado? Assim, ano passado. É preciso que os senadores prestaram atenção. Algum parlamentar que nos escute apresente entre em contato com o Unafis, que a gente ajuda a redigir essa emenda nesse sentido. Então, assim, a reforma tributária veio para reformar... É uma ideia boa, né? Sim. Assim como, veja só, criaram uma transição para os estados e municípios, mas criaram também para os empresários. O empresário que investiu pensando em benefício fiscal, agora vai deixar de existir. Aí, muito bem, criaram um fundo... de transição. Um fundo, e esse fundo vai resolver essa transição. Mas e a classe média que vai pagar mais imposto? Não pensaram na classe média. Então vamos permitir essa dedução. Essa é uma sugestão, porque com o tempo a classe média vai poder negociar com o seu patrão, assim, olha, eu estou pagando mais imposto, meu rendimento líquido agora está menor, eu preciso. E ela vai negociar. Mas isso não pode ser de nem um ano, nem 2, nem 5. Isso tem um tempo para prazo de implantação. acontecer. Então, para que a classe média não pague sozinha essa conta, né? Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, que nesta segunda-feira discute reforma tributária, participam desse bloco, continua participando o presidente da Unafisco Nacional, auditor fiscal Mauro Silva, e a gente recebe também o professor, jornalista, economista Luiz Carlos Barnabé. Vamos acompanhar a questão das leis complementares, agora é a segunda, que regulamenta a reforma tributária. O texto base institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que terá a função de fiscalizar a arrecadação e a cobrança do novo imposto que substitui o ICMS e o ISS, além da distribuição para estados e municípios. A proposta também regulamenta a cobrança do Imposto sobre Doações e Heranças, o ITCMD, e prevê a taxação de herdeiros que recebem previdência privada, um tema controverso. Isso será feito no momento da transferência da titularidade e a alíquota ficará a critério de cada estado até o teto máximo que será estipulado pelo Senado. A tributação sobre a previdência do tipo PGBL incidirá independentemente do tempo de investimento dos recursos. Já no caso do VGBL, outro tipo de previdência, o investimento ficará isento de taxação se o fundo tiver mais de 5 anos. A análise dos impactos dessa e de outras decisões da Câmara sobre a alíquota padrão do imposto vão precisar ser feitas pelo Ministério da Fazenda. O pedido ao ministro Fernando Haddad partiu do senador Eduardo Braga, que deve ser o relator do projeto no Senado. É um compromisso que nós assumimos desde o ano passado, de dar a público todas as decisões, todo o impacto por decisão, quer dizer, discriminando. Essa decisão impactou tanto, aquela impactou tanto, para que os senadores tenham plena consciência do que nós estamos decidindo, né? Até porque a alíquota média, ela não muda. Ela não muda, desde o começo é a mesma. O que muda é a alíquota padrão.
Haddad também aceitou o pedido para que o projeto não seja votado em regime de urgência, como queria o governo. Com isso, a apreciação no Senado só vai acontecer após as eleições. Um tema como a regulamentação da reforma, ele precisa ser debatido não só com os senadores, mas com o setor produtivo, com a nação brasileira, com a opinião pública, com o Ministério da Fazenda, com os estados, com os municípios, como fizemos quando da aprovação da emenda constitucional. Mauro, outros países já taxam a herança até de maneira bastante pesada, né? Que é coisa que não acontecia no Brasil até agora. Agora, e esse negócio desse comitê gestor, vai dar certo isso? Então... Você tem uma bola de cristal aí, não? Primeiro, falando dessa questão do imposto sobre heranças e doações, né, o chamado de ICMD, é o imposto sobre transmissão, causa mortes, que é a herança, e doações. Essa discussão, né, que olha, vai ser de 2 a 8, vai ser progressivo, as pessoas vão haver uma fuga, né, do Brasil, eu fico assim, vai fugir para onde? Né? Vai fugir para os Estados Unidos para pagar 50, ou vai fugir para a França para pagar 60, né? Ou para Portugal para pagar 10. Quer dizer, esse aqui é de 2 a 8, né? Talvez você encontre algum paraíso fiscal aí que não pague nada, mas... E aí vai pegar o terreno, vai botar nas costas e vai, né? Não tem. E eu sempre falo em relação a banco, por exemplo. Os bancos vão sair do Brasil. Eu falei, bom, tá certo, mas vamos conseguir 200 milhões de otário onde para pagar as taxas de juros que eles cobram aqui, né? Mas assim, agora voltando a falar, a gente... É claro que ninguém gosta de pagar imposto a mais, mas você olha e fala, bom, vai correr para onde, né? Então, assim, isso aí realmente é polêmico, embora a reforma tributária seja sobre o consumo, né? Mas ela trouxe alguma modificação da herança. Agora, sobre o comitê gestor, não havia outra saída para você gerir 27 estados, né? E o Distrito Federal, e mais um tanto de municípios, era preciso ter um organismo para gerir isso. E a experiência do Simples Nacional, que era também similar, ajudou, né, nesse desenho. Então, para respeitar a Federação Brasileira, foi a solução possível. Isso está sendo agora ajustado. Eu acredito que isso tende a funcionar na parte boa da reforma, que é a simplificação. Temos um regulamento do IBS para o Brasil todo, olha que maravilha, né? Isso é bom, isso é a parte boa da reforma, isso que pode induzir, facilitar a vida das empresas, induzir um crescimento econômico. Professor Barnabé, bem-vindo, o senhor concorda com essa visão? Eu tenho que, com todo respeito ao Mauro e com todo respeito a você, muito obrigado por ter participado aqui desse bloco tão importante. Eu começo com a afirmação do ministro, né? Quando ele diz o seguinte, na média, e a gente conta uma historinha, né? Eu sou professor de muitos anos para os alunos, que média, quando a cabeça está no forno e o pé está no freezer, a média do umbigo do ser humano é perfeita, só que ele já morreu. A reforma tributária foi muito bem colocada de forma inconsciente pelo ministro, né? Veja, eu tenho dificuldade de entender essa reforma tributária, não é muita dificuldade, muita. Existem muitos pontos, nós tivemos, e você disse bem, existiram outras reformas tributárias, a Índia é um exemplo, e está 2 anos, e a nossa reforma é meio que copia e cola da Índia. Só que lá não deu certo. E se lá não deu certo, aqui também não dá, certamente. Primeiro pelo prazo, né? 10 anos, nem sei se eu vou estar aqui daqui 10 anos. Imagina o povo brasileiro. E quem paga a conta? Uma coisa nós temos que deixar claro. Eu, como professor de economista, desde 1970, eu gosto de deixar claro. Quem paga tributo são as pessoas, né? Pessoas trabalhadoras, pessoas empresárias, empreendedoras, quem paga tributos são as pessoas físicas. E no Brasil, com todas essas reformas que nós vimos, que na minha leitura, meu querido amigo Mauro, é um desastre, um custo
Uma reforma para daqui a 10 anos, com uma centralização, tirou o poder de prefeito, de governador e comprou eles com caixinha de um tal de um fundo que não vai ser cumprido como nunca foi. Eu me lembro, eu trabalhava com o ministro Andreasa na época da divisão do Mato Grosso para o Mato Grosso do Sul. E para que os políticos concordassem, foi criado um fundo que o Estado daria para o Estado perdedor daquela divisão tributária. Eles estão até hoje cobrando e não receberam. Como não vai receber? O governo federal está quebrado, minha gente. O governo público está quebrado, o dinheiro público está quebrado. Eles não vão cumprir. Enganaram os governadores, ou por dentro ou por fora, sei lá. A verdade é que é uma reforma que vai custar muito caro para o Brasil. O princípio esse é um princípio da ciência econômica. Quanto maior ou mais complexo o tributo, menor a arrecadação tributária. Quanto menor o tributo e mais simples o tributo, maior é a receita tributária. Nós começamos no Brasil com a reforma tributária tudo errado, né? Esse aí é o princípio que foi batizado de Reaganomics, né? Na década de 80, menos imposto, mais arrecadação, mais imposto, menos arrecadação. Agora, o professor fala de uma coisa interessante, Mauro. Uma vez eu li um artigo o professor fala dos últimos 54 anos, né? Desde 1970. Uma vez eu li um artigo do já falecido Antônio Hermílio de Moraes, quando ele fez 75 anos, ele falou assim, eu trabalho desde os 15. Então, nos últimos 60 anos, eu vi várias reformas tributárias no Brasil, várias mudanças tributárias, não uma reforma dessa dimensão. Em todas, a carga tributária aumentou, dizia o Antônio Hermílio de Moraes. Nesse sentido, ele tinha razão. Eu lembro que enquanto estudava, fazia o meu mestrado e doutorado, isso era um artigo que tinha, quer dizer, de toda a reforma tributária resultava um aumento geral de carga. E eu até sempre dizia, quando se discutia isso, se eles estão sonhando com a reforma tributária, cuidado com o que você sonha. Mas, indo além disso, o professor Barnabé tocou num ponto que é interessante, a reforma ela traz uma promessa, ela traz alguns fundos para pagar a reforma e é uma promessa a estados e municípios. Agora, quando eu vi a exposição disso, eu acreditei. O professor, pelo jeito, não acreditou, né? Tem algumas coisas que a gente precisa pensar ali. A reforma ela não terminou, a reforma é uma obra em andamento, né? É uma obra em andamento e eu posso dizer por quê. Eu comentava aqui antes do programa começar. A nossa Constituição tem 36 anos e ela mudou muito. Manteve ali um núcleo, mas mudou muito. Não é a mesma de 88, a Constituição. Então, a nossa Constituição tem 36 anos. Mas nessa reforma tributária, tem artigos que nós fazemos promessa para daqui a 52 ou 53 anos, que nós fazemos referência ao ano de 2077, que é quando se colocaram lá a gradualidade para estados e municípios. Então, é claro que o que foi aprovado, com o tempo, poderá ser modificado. Dou um outro exemplo, o professor de economia aqui deve conhecer bem. Teto de gastos. Reformaram a Constituição, botaram um teto de gastos para 20 anos. Mas durou quanto? 3. 5, né? 3. Mudou um pouquinho para arcabouço, etc. Ainda está a ideia geral, ainda está um pouco... Durante a pandemia teve uma autorização especial para quebrar, que era o terceiro ano, né? Então, assim, é claro que o que foi colocado ali foi o possível para poder reformar, e é claro que aquela promessa de 2077 não provavelmente vão antecipar, isso vai ser ajustado. Então, a reforma é uma obra em andamento, né? A fotografia que nós temos hoje, que ela traz de bom é essa simplificação. Realmente, trabalhar com 27 legislações não dava, e com centenas de legislações municipais. Então, a parte da simplificação é a parte boa, né? Mas há alguns efeitos colaterais, vamos dizer assim, como eu disse, para a classe média, para algum setor de serviços, que aqui nós vamos citar mais para frente, que é preciso a gente ver. Mas isso é uma obra em andamento. Mesmo com a legislação, viu, Paulo, que está sendo aprovada agora, mesmo essa legislação, daqui a 1 ano, 2, quando ela é gradual, né, vai se aplicando durante 5, 6 anos para o contribuinte, e se perceber que a arrecadação não vai ser aquela? Se os 27% não derem conta? Temos que mandar embora metade dos funcionários públicos. Se perceber que os 27% não dão conta, como é que a gente faz?
Vamos ter que ajustar, né? É, uma reforma Então, tributária. ela é uma obra em andamento e que se vai ter que ajustar, e aí a política que dá conta de ajustar isso, e a população vai mostrando também o caminho. O que foi discutido no primeiro bloco, né? Uma reforma tributária sem uma reforma fiscal, ela tem que manter a carga tributária. A gente volta depois do intervalo, fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira participam o professor, economista, jornalista Luiz Carlos Barnabé, que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, e também o auditor fiscal, presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva. Professor, o nome imposto do pecado é bem sugestivo, ele é próprio, não? Ele está na média do ministro Haddad, né? Na média, o imposto do pecado está muito bom. Infelizmente, existe um erro de postura dos cobradores de tributos no Brasil. Eu tenho um medo danado, porque quem vê a visão de cobrar tributo tem uma percepção totalmente errada do mundo aqui fora, né? Do mundo real, né? Quando dizem, por exemplo, que a classe média que pode estar reclamando, os empresários estão reclamando, quem vai pagar essa conta é o povo. Porque o principal calcanhar de Aquiles de todos os tributos no Brasil é que o povo menor, aquele trabalhador, ele paga o mesmo tributo que paga o Antônio Emílio de Moraes. Então, quando ele compra 1 quilo de arroz, metade do quilo do arroz é tributo que o trabalhador, o chão de fábrica, paga o mesmo tributo que o Antônio Emílio de Moraes, né? Que você citou muito bem. Então, a grande maioria dos tributos ainda cometem esse erro de cobrar o mesmo tributo. Então, quem deixa o pobre mais pobre e o rico mais rico é o governo federal através dos tributos, né? Essa percepção, e vai ser e continuará sendo assim. Só que agora vai ser uma ditadura tributorial. Nós estamos implantando uma ditadura de tributos no Brasil, porque só o governo federal que vai cobrar. Eles tiraram a autonomia dos governadores, comprando um fundo que eles não vão cumprir. Eles compraram dos prefeitos, prometendo um monte de coisa que não vai dar certo, justificando que não vai dar certo se não for dessa maneira. Ora, vamos combinar, nós estamos no século XXI, não dá para mais tomar soluções e decisões do século XX. Este é o maior erro dessa reforma tributária. Agora, veja, Mauro, o professor tem razão quando ele fala que o imposto sobre o consumo ele é extremamente injusto, né, se ele for uma base principal da tributação, porque as pessoas têm posses diferentes, mas consumos parecidos, né? Cada ser humano se alimenta da mesma coisa, veste uma roupa só de cada vez, né? Não tem como ser diferente disso. Agora, o imposto do pecado, ele tem um conceito interessante, eu não sei como é que vai ser na prática, que é, você traz problemas para o sistema de saúde brasileiro, por exemplo, com o seu cigarro, com a sua bebida, você vai pagar por isso. Eu não entendi muito bem colocar o carro elétrico no imposto do pecado, achei incoerente. Mas do cigarro e da bebida até a gente entende o conceito, não é, Mauro? Procurar deram essa denominação, mas é a transformação do que era o imposto sobre produtos industrializados, que tinha uma carga muito grande sobre cigarro e tudo que era industrializado. Em relação ao cigarro, tinha esse dado, vamos desestimular o consumo, até usava a questão da essencialidade, anteriormente se falava da essencialidade. Mas o cigarro acabou ficando barato do mesmo jeito, né? E agora, o IPI sempre foi muito ruim para a indústria. É dito que o IPI até era uma das razões para a nossa indústria ter ficado um pouco para trás. Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu acho que agora ele assume uma outra feição. Essa questão do pecado, em relação ao cigarro, a ideia é colocar um tributo alto e desestimular o consumo. Ele sempre foi alto e o consumo continua, né?
mas é uma justificativa. Para os carros. Nos carros, aí eu vejo um problema, porque quando eu dou isenção para carro verde, eu estou dando isenção para rico. Quem pode comprar um carro elétrico, gente? Né? 150, 200 mil um carro elétrico. Eu ando por aí, eu pergunto às pessoas que têm carro elétrico quanto custa. Então, é uma isenção, ela é, sob o ponto de vista de justiça fiscal, ruim. Né? Ela vai na onda mundial do ambiental, né? Mas é ruim. E esse estímulo, geralmente, os estímulos que têm sido dados para a indústria automobilística têm dado muito errado, como o vídeo de Rota 2030, etc., não tem repercutido em emprego, nada disso. Então agora estão tentando repercutir com a questão ambiental, né? Mas ele é regressivo, porque nós todos vamos pagar, porque quando alguém deixa de pagar, alguém tem que pagar no lugar, para os ricos terem carro barato. Meio estranho para mim. Então, falando do imposto de pecado, mas eu quero responder aqui o que o professor falou, não quero deixar sem passar, a questão do pobre pagando mais imposto na questão do imposto sobre consumo, em tese é correto, mas na reforma eles criaram a ideia do cashback justamente para corrigir isso. Então, cashback é o quê? Aquilo que quem tiver no CAD único pagar de imposto vai ser devolvido, certo? Ideia geral, essa ideia foi implantada no Rio Grande do Sul com sucesso, é uma coisa de vanguarda no mundo todo, foi objeto de tese lá na Europa, etc. Então, o colega lá, o auditor fiscal estadual do Rio Grande do Sul, trouxe essa experiência. Nós temos tecnologia para implantar, e, por exemplo, o botijão de gás vai ser 100%, outros vão ser 20%, mas mesmo foi dito pelo secretário APIC, mesmo onde está 20% do IBS, é porque os estados e municípios pediram para dizer, olha, deixa esses outros 80% que eu vou concedendo aqui e ali. Então, que é uma política, eles fazem uma política regional, né? A ideia é que quem tiver no CAD único tem o seu imposto de volta, então, resolvendo em todo ou em parte a crítica que o professor fez, né, em relação ao imposto ser regressivo, e o imposto sobre o consumo, ele tem essa característica de regressividade. Por quê? Porque quem ganha menos, ele consome uma parte grande da sua renda, é consumo. E aí aquele tributo significa uma parte grande da sua renda, ao passo que quem tem uma renda maior, ele tem uma parte menor que é consumo. Então ele é regressivo mesmo. Mas o cashback tende a resolver em parte isso. Eu não gosto muito, professor, dessas expressões em inglês, né? Para mim, cashback é devolução, é restituição, né? Mas tem que combinar com os russos que é cashback, né? Porque senão fica só para a elite. Mas eu quero pegar um gancho legal, Paulo, que você levantou e que o Mauro falou, que carro elétrico é só para rico. Só que quem constrói o carro elétrico é pobre. E se vender pouco o carro elétrico, vai ter menos emprego, vai ter mais desemprego. Então, quem paga a conta é o pobre, mais uma vez, mesmo criando o pecado para o rico. Essa do pecado vai cair só na conta do pobre. Tudo. Né? E a do serviço, que é outro pecado também cometido. Então, essa visão de penalizar o rico é uma visão antiga do século XX. Ou nós entramos no século XXI com uma visão contemporânea, com uma visão de sustentabilidade, do equilíbrio das forças, deixando o mercado fluir melhor. E certamente o grande pecado da ditadura tributária que o Brasil está tentando implantar agora, Deus queira que dure não tanto tempo quanto durou a outra, mas que dure logo, né? Que a próxima eleição, agora o povo vai mostrar que ele não está contente com a reforma tributária. Se conseguirem enganar governadores e prefeitos, a população que paga a conta e já está pagando a conta muito alta, está contra essa reforma tributária em todos os pontos de vista. Depois do intervalo, a gente vai discutir se a reforma tributária realmente dificulta, realmente ameaça essas empresas que também são chamadas por um nome estrangeiro, startups, mas que são empresas embrionárias, empresas iniciantes. Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, com o professor Luiz Carlos Barnabé, de Economia, jornalista
e também vice-presidente do Conselho Nacional de Economia, e o auditor fiscal Mauro Silva, presidente do Unafisco Nacional. Professor, essa reforma tributária ameaça essas empresas que estão começando, embrionárias, estreantes? As startups. Que são o grande cereja do bolo do Brasil. Nós vamos para a liderança mundial graças às startups brasileiras, graças às fintechs brasileiras, né? E o governo está querendo alcançá-las, né? É uma pena, porque é anticíclico essa política tributária e essa visão tributária do governo, né? O Brasil será o próximo líder mundial, não tenho dúvida disso, Paulo. Eu tenho feito muitas palestras comprovando cientificamente que o Brasil e não a China será o próximo líder mundial, independente do governo que está de plantão, né? Porque a economia privada, através das startups, através das fintechs, estão ficando muito mais fortes, muito mais ricas, muito mais poderosas do que o próprio governo. Cada vez mais a atividade privada supera a atividade pública. E um exemplo disso é a agricultura, né? Se o governo resolver virar as costas para a agricultura e não arrumar mais dinheiro para a agricultura, ela vai continuar crescendo mais ainda, porque o setor agropecuário do Brasil ficou independente, né? Infelizmente, as únicas indústrias que dependem do governo, que eu chamo indústrias pelegas, são as indústrias do Getúlio Vargas, né? Essas dependem, e elas fizeram uma aposta nessa reforma tributária, achando que ia levar vantagem naquela primeira menção, eles deram maior apoio para a reforma tributária, e o tiro saiu pela culatra, Paulo, porque eles viram que não vão levar aquela vantagem que não mereciam. Porque eles têm que ficar contemporâneo, eles têm que se atualizar, deixar de ter a proteção do Estado pela política do dólar, que quem paga é o povão, e pela política tributária, né, que quem paga é o povão. Mas, independente disso, eu acredito que o Brasil está num caminho maravilhoso, porque as startups, por mais que se queira cobrar tributos, né, elas só pagam quando querem e o que querem, né? Meu Uber, por exemplo, você acha que o Uber recolhe, faz uma média com todas as prefeituras e tal, mas na realidade, se elas não quiserem pagar, como todas as outras, tudo que é do século XXI não se enquadra nem na reforma tributária contemporânea desse atual governo. Lamentável. Desse atual governo, não, desse atual Brasil, mas que vai passar batido, Paulo. Graças a Deus, vai passar batido. Mauro, você concorda com isso, que a reforma tributária não abarca a nova economia do século XXI? A economia do compartilhamento, né? Veja, Paulo, primeiro, startup, a gente já disse aqui, né? Aquela empresa que está começando. E aí, quando você ouve isso, startup, você olha aí na mídia, você pensa sempre naquela empresa de tecnologia. Não é só. Há startups no agro, há startups na indústria, porque a startup é uma empresa que está começando e tem alguém com uma boa ideia sendo desenvolvida, que isso tende a ter um potencial muito grande. Vamos dizer assim, é uma empresa iniciante com uma boa ideia que pode ser desenvolvida, e tem boas startups na área do agro, né? Por exemplo. Mas ela tem um volume muito grande de startups na área realmente de serviços e da tecnologia. Bom, aí nós trazemos para a reforma tributária. A reforma tributária, ela pega serviços e venda de mercadorias e junta. Isso mete a uma mesma alíquota, 27%, se eu somar o federal com os estados e municípios. Então, para quem estava submetido, como eu já disse, era de 2 a 6 no ISS, e agora havia também uma discussão antes dessa reforma tributária, o que é mercadoria, o que é serviço, e tinha algumas situações em que não ficava nem caracterizado nem como mercadoria, nem como serviço, e ficava sem tributar. Agora não. A base tributária foi ampliada, e tudo que a startup fizer, então, vai estar enquadrado dentro dessa situação. Então, vai haver um aumento de tributo pontual naquilo, veja bem, não é 27% sobre tudo, é só o que ela agrega, mas vai haver. Então, assim, as startups de serviço vão ter um tributo maior, mas isso não vai ser localizado nas startups. Toda a economia vai sofrer esse rearranjo. Então, assim, não é algo específico para startups, que eu acho que vai haver esse desestímulo, né? Embora
você sai de 2 a 6 e pode ir para 10 ou para 26, dependendo da situação, se tem redução ou não, eu acredito que são empresas com potencial de crescimento muito grande e que isso pode gerar algum desestímulo, mas não será assim tão decisivo para esse desestímulo das startups. Agora, depois de todo esse debate em torno da reforma tributária, dá para perceber pelas posições do professor Luiz Carlos Barnabé, pela posição do auditor fiscal Mauro Silva, que ela é complexa, ela não é muito simples da população entender. Com a prática, a gente vai perceber se houve benefícios na simplificação, se houve benefícios na transparência, porque é muito importante a pessoa entender o imposto que ela está pagando e para que ela está pagando aquele imposto. E também sobre a redução ou majoração da carga tributária. Por enquanto, nós agradecemos a participação do professor Luiz Carlos Barnabé, muito bem-vindo aqui, também do Mauro Silva, e o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte. A você que acompanhou a gente e que começou a entender um pouquinho melhor hoje com o professor e com o auditor a reforma tributária. Para você, telespectadora, para você, telespectador, até amanhã, nesse mesmo horário de 12 para 1, e uma ótima semana para você que você merece.